Você ama Jesus? Você pode sentir o amor dele pela sua vida? Você consegue sentir ele cuidando de você? Você consegue descansar nele? Amém. Então você pode se sentar em nome de Jesus. Minha voz é muito alta, né? Aí não tá, não? Ah, não, então tá bom. Que a voz muito alta, ela é irritante, né? Amém, gente? Glória a Deus. Coisas grandes e firmes Deus quer fazer no nosso meio hoje. Eu vejo Deus querendo fortalecer você. Mas fortalecer de uma forma que pode ser a luta que for. Não importa qual a investida, você vai sair ileso de qualquer tipo de luta. Porque você entendeu quem é o seu Deus. Você entendeu quem é Ele, o amor que Ele tem por você, o poder que Ele tem. E o quanto cuidado Ele tem pela sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Queria que você abrisse para mim então, Levítico 6. Levítico 6, verso 12. Levítico é um livro da lei. Deus deu para Moisés as leis. Porque estava tendo muita confusão, né, no meio do povo. Então Deus chama Moisés e fala: eu vou te dar uma lei. Você vai colocar leis para ficar melhor o relacionamento entre as pessoas. E nessa parte, Deus dá uma lei a respeito dos holocaustos, sobre os altares, como que seriam as ofertas feitas nos altares. Por que oferta feita nos altares? Porque Deus é um Deus de justiça. O que vocês acham de uma pessoa matar a outra de uma forma brutal e andar no nosso meio como se nada tivesse acontecido? Isso seria injusto? A mesma coisa é Deus. Quando pecamos, nós infringimos uma lei espiritual. Uma lei espiritual que dá, muitas vezes, brecha para o inimigo entrar na nossa vida. Por isso que a Bíblia, se você olhar de capa a capa, ela nos ensina a ser santo, a ter santidade, a ter temor a Deus. Então aqui, toda vez que as pessoas pecavam, era necessário o sacrifício, os holocaustos. Então aqui ele fala sobre o altar. Então eu queria ler 2 versículos aqui por enquanto. Levítico 6, versículo 12 diz o seguinte: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem os holocaustos, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não se apagará. O altar. E aqui a gente vê, né, a oferta hoje representa esse lugar, é o altar. Porque é o lugar da presença. Então nessa época tinha o altar onde as pessoas levaram as suas ofertas. Eu vou falar muito sobre oferta, mas eu não estou querendo dizer dinheiro, tá? Somente, é toda a sua vida. Não vou ser especificamente em questão de dinheiro, porque toda vez que a gente fala oferta, a gente lembra de dízimo, de oferta, de questão financeira, tá? Mas não é somente isso. Então, quando havia algo, um pecado, então, se você for ver, existe vários, você lê Levítico, você vai ver vários sacrifícios
várias ofertas da culpa, oferta dos pecados voluntários. Então aqui tem, até eu coloquei exemplo, né, dos holocaustos, que era para consagração e entrega, ofertas de cereais, as ofertas pacíficas, as ofertas pelos pecados. Uma vez por ano, né, na Páscoa, tinha uma oferta que você levava, que era queimado no Santíssimo Lugar, para perdão dos pecados. Porque as pessoas não chegavam a Deus diretamente, como hoje nós temos essa liberdade. Por isso Jesus lá na cruz, Ele rasgou e nós hoje temos acesso. Se isso aqui fosse antes de Jesus, eu estaria fulminada. Por quê? Primeiro que eu não sou um sacerdote. Segundo que a gente tem uma vida santificada, mas lá, para vocês terem uma ideia, a pessoa estava com uma corda, porque qualquer coisa arrastava ela. Então, altar, sacrifício, oferta é algo extremamente importante. Desde os antigos, eu até quero falar sobre a primeira oferta dada. Vamos lá, Gênesis 4. Qual foi a primeira oferta que a Bíblia fala? É a oferta de Abel e de Caim. A primeira oferta, né, que a Bíblia nos ensina. Vamos ler o versículo 3. Diz o seguinte: aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Olha a diferença agora no versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. O Senhor se agradou de Abel. O 5. Mas de Caim, da sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irritado, fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que vocês andam irritados? E por que essa cara fechada? O 7. Se fizer a coisa certa, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta e à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê um Caim entregando algo que não foi preparado, que não foi gerado no coração dele. A Bíblia fala que ele era agricultor. Então, ele devia de ter na época as sementes, não sei o que eles comiam lá. Então ele foi lá, certo? Pegou um pouquinho de um pouquinho de outro, falou lá, vou lá entregar ao Senhor. De qualquer forma. E entregou ao Senhor. Em compensação, Abel não. Abel procurou, ele era um pastor de ovelhas. Deixa eu ver qual foi o primeiro carneirinho que eu tive perfeito. Cadê ele? Aquele que eu ansiei tanto, aquele que eu ajudei no parto. É esse que eu vou levar para o Senhor. Porque esse é o primeiro. Esse foi o desejado que eu vibrei quando ele nasceu, porque ele é o primeiro do meu rebanho. É esse que eu vou entregar de sacrifício para o meu Deus. E se você fizer pesquisa, você vai ver que ele ofereceu para Deus a melhor parte desse cordeiro. Ele entregou para Deus. E a Bíblia fala que Deus, Ele se agradou de Abel. Ou seja, não tem nada a ver com a oferta. É isso que nós temos pregado tanto nesta igreja. Não tem nada a ver com oferta, mas tem a ver com coração, com sinceridade de coração, com amor a Deus, com entrega verdadeira a Deus. E no verso 6 ele fala que há uma forma correta de se entregar a Deus as suas ofertas. Para colocar no altar tem uma forma correta, porque se nós fizermos conforme o que está explicado, ensinado, que tem se ensinado, que está aqui na palavra do Senhor, seremos aceitos. A nossa casa será aceita.
Será um sacrifício que Deus vai receber de bom grado. E a presença dele estará na nossa vida, na nossa casa, no nosso chamado, no nosso trabalho, na nossa saúde, na nossa vida espiritual será saudável. Porque é uma forma correta, há uma forma certa, não podemos levar uma vida de qualquer forma. Aí eu olhei, né, algumas ofertas, né? Tem lá a oferta de Abraão, que coloca Isaac, né, sobre o altar, seu único filho. Deus pede uma oferta, mas não era qualquer oferta. Era o primeiro no coração de Abraão, era o filho dele. Que fé é essa, gente? Que entrega é essa, igreja? A ponto de entregar a única coisa preciosa que você tem na vida, o filho dele, o único, aquele que ele não poderia ter mais, e aquele que ele tanto almejou, orou, buscou. E Deus veio, e eu imagino assim, né? Se fosse nós hoje, não, Deus, mas tinha que ser isso. Nossa, já começamos a reclamar. Mas esse homem, simplesmente, ele pegou o filho, pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou 2 servos e foi para o lugar onde Deus falou, vai lá e faz o sacrifício. Ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi um altar. Nesse altar ele colocou a lenha que ele levou. E sobre essa lenha ele colocou o filho. E ele levantou o cutelo. Aí Deus entrou com a providência. Eu quero essa fé. Essa fé realmente ela é inabalável. Essa fé realmente ela move montanhas. Essa fé faz com que a gente pode vir ventavar o que for que a gente permanece. É esta igreja que temos que ser. Amém? E eu quero falar agora do último oferta. Quem sabe me dizer aí qual foi a última oferta? Está lá em João 19:30. A última oferta. Até então, todas as ofertas, tudo que queria um perdão de pecado, tinha que haver morte. Tinha que preparar uma pomba ou tinha que preparar um cordeiro. Tinha que haver morte. O último sacrifício, eu quero dizer, porque hoje no dia de Santa Ceia, a gente não pode demorar muito, né? Versículo 30 diz o seguinte: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Houve morte. Esse altar houve morte, e morte de um santo, Jesus, sem pecado. Houve essa morte e teve uma oferta perfeita. Porque se não fosse essa oferta perfeita, toda vez que nós quiséssemos um pouquinho de paz, nós ia ter que achar um altar de pedra, porque antes eram altares de pedra, de madeira ou de metal, porque tinha que haver realmente morte de um animal, derramamento de sangue. Por que que hoje a gente não precisa mais cada um ter lá o seu cordeirinho para uma vez por ano ir lá sacrificar? Porque Jesus, Ele se fez neste lugar e foi uma oferta perfeita. A partir de Jesus, a partir dessa data, não existe mais agora aqueles altares que existiam, aquele derramamento de sangue mais. Mas qual é o altar então que existe? A nossa vida é o altar, agora é espiritual. Agora é um altar espiritual. E eu digo uma coisa para você: todos nós estamos a cada dia produzindo um altar.
Você poderia falar assim, eu não quero, não quero mexer com o altar, não. Igreja, tem coisa que precisa de fé. Tem coisa que é decisão. Tem coisa que Deus estabeleceu e ponto. Uma das coisas é isso. Você é um altar. A sua vida é um altar. Tudo que você faz, Ele vai edificar esse altar ou Ele vai destruir esse altar. Hoje o altar, ele é espiritual. Mas ainda há o jeito certo de se entregar às ofertas. Não é porque hoje não tem mais, né, aquele realmente as pessoas vê o animal sendo morto, como foi lá com Caim e Abel, Deus rejeitar, né? De uma forma tão, eu rejeito Caim. Então, a gente percebe o quê? Que nós esquecemos que cada atitude nós está construindo um altar. Ou está destruindo o seu altar, que é a presença de Deus na sua vida. Do altar da sua vida. A Bíblia lá, se nós formos estudar, eu li muito a respeito disso. Até o pastor Eli falou, chega, né? Vamos embora. Tinha um aroma. Subia um aroma quando era um sacrifício agradável. Subia um aroma agradável, um aroma de sacrifício, de morte. Então, da mesma forma, hoje é a nossa vida. Eu estou querendo dizer para você, as suas atitudes, as suas ações, o que você pensa, o que você vê, o que você lê, o que você fala. Tudo isso ou constrói ou destrói um altar, que é a presença do nosso Deus. Então Deus, Ele não aceita qualquer tipo de oferta. Então eu quero falar sobre altar. O altar é espiritual. Então o que é o altar? O altar é onde a sua carne morre. O altar é onde o seu ego é sacrificado. Esse é o altar. Mas é muito difícil. Realmente é necessário, realmente, você ser como José. Não importa a situação, eu vou matar a minha carne e eu vou sacrificar o meu ego. E embaixo do altar tinha lenha. O que é a lenha? Representa? É o rasgar da sua alma, é o seu quebrantamento. Quando você quebranta, quando há verdadeiramente arrependimento genuíno, coloca-se fogo, colocava fogo nesse altar. E a oferta era queimada e subia às narinas de Deus como um aroma suave. Da mesma forma é hoje. A gente tem um hino que a gente canta muito, né? Lenha, fogo. Mas a gente não quer a renúncia. A gente quer viver o fogo, quer viver a presença, quer sentir essa presença maravilhosa de Deus, quer a paz, quer a alegria, quer a abundância de bens materiais, que não tem nada de mais isso, quer ser feliz, mas não quer a renúncia, não quer o arrependimento, não quer sacrificar a carne, não quer sacrificar o ego. O altar, embora não visível, mas ele é real. E é nós, é você. Quando o altar é entregue a Deus uma oferta da forma correta, como foi com Abel, a presença de Deus, ela flui no nosso meio. Ela vem sem esforço, ela flui. Igual um pé de manga não precisa fazer força para dar manga. Ela naturalmente, no seu tempo, ela vai dar as mangas. Então, muitas vezes, a gente faz tanta força para que algo aconteça na nossa vida. Mas basta a gente entender o que é o lenha, o que é o altar. E sacrificar ainda essa carne. A carne naquela época tinha que morrer, que era um animal. Hoje a carne que tem que morrer é a minha. É o meu ego, é o meu querer. Deus não muda a igreja. Ainda continua o mesmo. Ele é o mesmo. Quem quer fogo, então? Sabe o que acontece? Muitas vezes nós queremos oferecer para Deus fogo fabricado.
fogo estranho. O que seria esse fogo fabricado? Fogo falso. Uma falsa fé. Mas na primeira luta, no primeiro confronto, a gente já esmurece. A gente já se abala. A gente já não sabe mais, né, o que a gente realmente vale a pena. Lá em Piuí tinha uma moça, meu Deus, era uma profeta, uma mulher de Deus, um testemunho lindo. Ela com o marido dela morava em São Paulo e eles roubavam carro, eles tinham uma vida bandida. E Jesus vem e traz esse casal para Jesus. E a gente não era da mesma igreja, mas a cidade era um ovo, 30 mil habitantes, então a gente conhecia uma mulher de Deus, e era linda também, tanto por dentro quanto por fora, uma mulher de Deus, um casal abençoado. Aí um dia, ela sabia que a gente era pastor, convidou para ir na casa dela. Nós fomos lá. E eu vi como que o diabo é astuto. Ela não vigiou o altar. Nós fomos lá e oramos. E um dia Deus me deu um sonho dela. E olha que nem profeta eu sou, hein, gente? E Deus me deu um sonho. Oh, glória. Mas Deus me deu um sonho. E eu falei, meu Deus, eu preciso falar com ela. E eu chamei ela lá em casa e falei para ela. E Jesus tinha mandado fazer uma pergunta para ela. Deus tinha me mostrado mais ou menos ela no mundo espiritual e mandou ela perguntar para ela se valia a pena aquilo que ela estava vivendo. Só essa pergunta. Mas a resposta que ela me deu, mas me feriu tanto, porque ela tinha perdido o primeiro amor, ela já estava com confusão na mente, ela já estava confusa, o altar já estava sem a lenha, já estava sem a santidade. E o preço que eu percebia, né? Por exemplo, ela tinha 3 filhos, né? E uma filha dela, mais ou menos da idade da minha filha, da Sara. E a gente era sócio de um clube lá e a Sara falou, mãe, sabe quem é? E aí a gente perdeu um pouco do contato. Falei, quem, filha? Aí ela falou, é filha da... Falei, mentira. Ela falou, mãe, você não acredita. Ela não sabe se é homem, se ela é mulher, ela está indecisa. E eu falei, como que o diabo é astuto? Igreja, você está construindo um altar em santidade. E você sabe o que é o problema? Que o problema não é sobre nós, muitas vezes, mas é sobre a nossa descendência. Deus tinha feito um milagre sobrenatural na vida daquela família. Eles separaram o casal, cada um foi viver, cada um para si. E eu falei, meu Deus, como nós esquecemos do vigiar. Como nós esquecemos que nós somos um altar e temos que sacrificar todos os dias. Tem um holocausto aqui que Deus manda falar todo dia. Você acende esse fogo e você vai sacrificar um animal cedo e um ao entardecer. Todos os dias. Tinha 2 sacrifícios todos os dias. O fogo não poderia apagar. Sabe, gente, eu vejo que muitas vezes o mundo, ele tem tido muitas influências sobre nós. E a palavra de Deus, poucas influências. Um dia eu preguei aqui, eu não lembro qual foi a pregação que eu falei, Espírito Santo. Eu falei sobre santidade, sobre avivamento. Eu falei, parece que eu que fiquei com vergonha, né, muitas vezes, de falar tão assim sobre a santidade, o temor. Eu que parecia que estava pecando. Porque parece que a gente está contra o mundo. Parece que vem todo mundo para cá e você está indo para lá e você fala, nossa, eu que estou errado, eu acho. Parece que nós estamos de contramão. Mas é para viver na contramão mesmo. Esse mundo não nos pertence. Não viva como você fosse dessa vida, dessa terra.
Você não faz parte daqui. O príncipe deste mundo é Satanás. Não tem nada a ver com o Deus que você serve, que é Jesus, o nosso Senhor. Não permita que o inimigo venha sobre a sua mente e faz dela fortalezas, que depois vai ser difícil para destruir essas fortalezas, tirar essas mentiras, arrancar essas mentiras. Por quê? Porque nós acreditamos, quando a gente vem para a igreja, já é um processo. Porque eu, por exemplo, fiquei 25 anos lá no mundo, aprendendo as coisas do mundo, de uma falsa religião, e agora, para tirar todos os ensinamentos errados, quando a gente vem, então é realmente o abandono. É como Nicodemos diz: necessário vos é nascer de novo. Aí começa um processo de um aprendizado novamente agora, segundo a verdade do nosso Deus, essa palavra. Só que a gente continua no mundo, a gente tem a nossa vida, o nosso trabalho. A gente assiste a televisão, a gente conversa com uma pessoa do mundo que diz assim: nossa, eu comprei um carro zero. Aí você fala assim: nossa, e eu tenho um carrinho lá, velhinho, 2015. Você comprou um 2025/2025. Em vez de você falar assim: mas eu não pertenço a esse mundo, você fala assim: nossa, eu queria um 2025. Eu queria um. Em vez de você falar assim: não, eu estava lendo a palavra do Senhor, Ele fala assim: você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem onde morar, você já é rico. Cuidado com as riquezas, elas te corrompem. Se Deus pudesse dar riqueza, seria para nós. Se Deus pudesse dar riqueza, seria para mim e para você. Só que essa carne é um perigo. É um perigo a gente se corromper. É um perigo a gente trocar Deus por mamon. Por quê, igreja? Porque parece que as pessoas que têm mais fé são as que têm mais dinheiro. Não parece? Nossa, você tem fé, hein? Você anda de carro zero. Vamos abrir então Hebreus 11. Pastor Eli tem pregado muito sobre isso, né? Mas eu vou também. Quem quer fogo? Quem quer fogo sobre o seu altar? Sabe o que rega? Que traz o fogo? Lágrimas de arrependimento. Lágrimas de arrependimento. Hebreus 11, eu vou ler o versículo 1 e 2. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, né? E convicção de fatos que não se veem, na minha versão. O 2, pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Igreja, medita nesse versículo para mim, por favor. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Só que os antigos morreram queimados. Foram apedrejados. Foram presos, torturados. Nós temos nosso culto de fé e milagre. Nosso culto de fé e milagre. A gente tem que entender bem o que é isso. Né, pastor Eli? Pastor Eli tem falado muito a respeito disso. Será que nós temos fé? Eu tenho fé para mim, o ano que vem, comprar minha casa nova. O Anaclé levantou a mão lá em cima. Mas eu tenho fé. Se nós morássemos num país onde fôssemos perseguidos, teríamos fé o suficiente para sair e pregar o evangelho? Isso é que é fé, igreja. Ir lá e comprar um carro zero, basta você ter um nome limpo, você financia.
quer uma casa própria. Eu e o pastor Elito construímos uma casa sem ter dinheiro, né? Foi pela fé mesmo. Mas fé, que ele está dizendo aqui, que esses antigos é de dar um bom testemunho, é de ser crente, é de obedecer essa palavra. Quando a gente diz você tem que ser inabalável, é quando se alguém colocar, como os países a gente ouve. Quando eu converti, a gente ouvia muito isso. E eu falava, Senhor, eu quero essa fé. Eu quero viver isso. Que colocava lá o pai, a mãe, os filhos. E eles chegavam e falavam assim, negue Jesus. Não vou negar. Imagine você numa situação dessa. Negue Jesus, senão eu vou te matar. Não, eu não nego Jesus. Então eu vou matar sua filha. Pegava a filha. Tem histórico disso. O pai vira para a filha e fala, filha, já já a gente encontra em casa. Você vai primeiro, mas logo eu irei. Isso é fé. É isso que é fé. Será que nós temos essa fé? Será que se tiver a gente está num governo aí que odeia, né, as coisas de Deus, quer trazer tantos abortos e tantas coisas. E se ele resolver perseguir a igreja? Que eu acho que não está difícil. Quantos de nós vamos sobrar? Quantos de nós vamos estar aqui? Ainda firme, inabalável. A fé não é só para conquistar as coisas. A fé também é para quando tudo está indo mal. Quando eu estou também aparentemente em derrota. Mas eu permaneço. Eu fico firme. Porque eu creio que Deus, de alguma forma, se não for nessa terra, será na vindoura. Mas a minha vitória é verdadeira, que não é nada deste mundo, mas é naquele que está por vir. Ela está garantida. Você acha que está difícil esse governo vir e começar a querer destruir as igrejas, que hoje é tão livre? Qualquer um anda com Bíblia na mão. Quantas Bíblias você tem em casa? Eu posso perguntar, tem gente que tem 5 Bíblias dentro de casa ou até mais. De não poder ter Bíblia, se você quiser uma Bíblia, você vai ter que guardar ela aqui, ó, na sua mente, no seu coração. É esse tipo de fé, é esse tipo de altar, é esse tipo de sacrifício, é tirar o coração deste mundo. É entender que somos peregrinos, forasteiros, numa terra estranha. Numa terra que não nos pertence, nos valores que não nos pertencem. Nós não podemos ser medidos pelo que temos. Se fosse, esses que a Bíblia fala nesse versículo aqui, que deu bom testemunho, eles não tiveram fé. Jesus que não tinha onde encurvar a sua cabeça. Como assim, Jesus, o senhor tem fé? O senhor anda de carro? Não. O senhor tem um guarda-roupa lindo de roupa? Não. Então Jesus não tinha fé. Prepara essa igreja. Prepara. Vamos entender realmente o que é ser inabalável. Vamos entender verdadeiramente o que é ter fé. O que é ter fé. Quando eu oro e Deus não responde. Deus não responde. Aí o que eu faço? A ansiedade, aí eu rebelo. O primeiro a pagar é Jesus, que eu nem na igreja eu venho mais. Se as coisas não estiverem do meu jeito, eu tenho fé para ficar um crente bonitinho de domingo de noite. Isso eu tenho fé. Mas não é tempo mais de ser um crente bonitinho de domingo de noite, igreja. Não é tempo mais. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele não age mais
ele não vem, né, com os chifres, mas ele age de uma forma tão sorrateira, que ele tem esfriado, sabe? Ele tem trazido um esfriamento tão grande, mas a Bíblia diz lá, já em Apocalipse, que a nossa geração agora seria uma geração de mornos. Então, preste atenção nessa palavra. E não seja um morno, mas verdadeiramente busque a Deus de todo o seu entendimento. Busque realmente ter fé. Mas eu estou sendo perseguido. Glória a Deus. Quanto mais, lá em Atos dos Apóstolos, eles eram perseguidos, presos, mais avivados eles se tornavam. Mais fé eles tinham. A ponto de Deus abrir as portas das prisões e eles passar livremente de mão dada com o anjo, cantando louvor. Naquela época não existia portas automáticas, né? Muito longe ainda. Mas lá aconteceu o milagre de eles andarem e as portas se abrindo automaticamente. Por causa da oração, por causa de um altar santo, por causa do sacrifício feito na carne, no ego, por causa da entrega, por causa da fé na palavra, e não depender de situações. Se tudo estiver bem, eu estou com fé. Apertou um pouquinho, Deus, eu pulo do barco. É essa fé que nós precisamos. Nós queremos um milagre, mas nós estamos desprezando o nosso altar. Quem não quer um milagre? Mas nós estamos desprezando o altar, estamos desprezando a santidade, estamos desprezando o temor a Deus, estamos desprezando a palavra, não estamos consultando a palavra como ela deve ser consultada, não estamos lendo ela como ela deve ser lida, não estamos entendendo o propósito de Deus, os avisos de Deus, como está aqui para nós. Se está tudo bem, então eu estou firme. Se não está, aí eu já não sei mais. Você entendeu o que é ser inabalável, igreja? Homens de bom testemunho. Foram homens que foram mortos apedrejados. Foram homens que foram mortos na cruz de cabeça para baixo. Foram homens que foram degolados, que não negaram a fé, que não negaram Jesus. Que se for preciso faz como esse pai. Pode ir na frente, filho, já que eu chego lá. Mas não nega Jesus, não nega a sua fé. Porque entendeu, porque o altar é santo, é espiritual. A lenha é o seu combustível. E o seu combustível é um quebrantamento genuíno. É arrependimento verdadeiro. É uma entrega real. Amém? Em nome de Jesus, seja fortalecido. Seja fortalecida. Famílias fortalecidas. Fortaleçam uns aos outros. Por isso Deus faz a gente viver em comunidade, para um fortalecer o outro. Porque senão um morava em cada lugar, longe. Mas não, engraçado, a gente mora aqui, né? Eu moro no prédio, eu moro aqui. A irmã Vera mora ali atrás. Aí ela precisa de mim, irmã, precisa na hora, vai lá, eu preciso dela. Irmã, abre o portão, eu que estou sem a chave. Mas na hora, uma auxiliando a outra. Em tudo, em oração. Hoje ela mandou mensagem, ora por mim. Falei, demorou, irmã. É um fortalecendo o outro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso, então, se você entendeu. Eu queria que você ficasse de pé, então. Vira para o seu irmão e fala, sua fé será inabalável, irmão. Mas no sentido verdadeiro. No sentido verdadeiro da palavra. Mesmo quando tudo estiver contra, tudo estiver ruim, você permanece.
Eu profetizo sobre você, igreja. Cada um, em nome de Jesus. Famílias fortes, mulheres fortes, sábias, mulheres que não saem da sua posição, homens que entenderam o seu papel, o seu propósito, mães que sabem da responsabilidade diante de filho. Consulta a Bíblia, consulte a palavra, consulte. Põe a mão no seu coração e pede essa fé para o Senhor. Fala: Senhor, eu quero essa fé dos discípulos de Jesus. Eu quero realmente essa fé inabalável, Senhor Deus, que mesmo que se me apedrejarem, eu continuo ainda, Senhor, te louvando. Mesmo em colocar em prisões, como colocou Paulo e Silas, eu continuo louvando e orando e buscando o Senhor. Mesmo que se a porta de emprego não abrir, eu te louvarei, Senhor. O meu coração é teu, o Senhor é o meu amado, eu sou tua. Eu sou do meu amado.